analisar, então, algumas situações. Considere a seguinte situação. Olha aqui. Se são conhecidas as dimensões da seção transversal, então eu conheço o valor de BW e D, as propriedades do aço, então eu conheço o valor aí de FYD e EYD, e eu conheço também a resistência do concreto, né, FCK. Pergunto para vocês, qual o máximo momento resistente de uma seção transversal retangular? Então, se eu conhecer tudo isso, qual que é o máximo momento que ela consegue resistir? Bom, então vamos olhar para a equação que a gente obteve, né? Essa equação é uma equação do segundo grau, é uma equação contínua e crescente. Então, nós percebemos que quanto maior o x, maior vai ser o valor de MRD, né? Do momento resistente. Mas eu posso aumentar, né, o valor do x indefinidamente? Não, eu tenho algumas preocupações aí com a profundidade da linha neutra. Então, eu tenho limites para a profundidade da linha neutra. Então, vamos ver isso aqui, ó. Primeira coisa que eu estou colocando aqui é que o x, né, a profundidade da linha neutra, é limitado pelo não emprego do domínio 4. Porque no domínio 4 eu tenho uma ruptura frágil e eu teria um mau aproveitamento dos materiais e, portanto, um maior consumo, tá? Se a gente relembrar, ó, estou mostrando aqui para vocês o diagrama, né, de deformações referente ao domínio 4 e como é que fica as tensões no aço. Então, eu vou ter deformações no aço menores que a deformação no limite de escoamento. Consequentemente, a tensão no aço não atinge a tensão de escoamento. Então, não ocorre o escoamento do aço e eu tenho uma ruptura frágil. Então, a gente não deve usar a profundidade da linha neutra, né, que caia no domínio 4. Bom, uma outra preocupação aí é com relação à ductilidade mínima que foi colocada pela NBR 6118 de 2014. Além da gente não usar o domínio 4, a gente deve, né, afastar aí a posição da linha neutra do final do domínio 3. Então, estou indicando aqui, né, esquematicamente, uma região que deve ser evitada. Então, eu tenho um valor que eu chamo aí de x limite. É o valor máximo de x permitido, tá? Então, o texto da norma diz o seguinte, olha só. Profundidade da linha neutra e condições de ductilidade. A capacidade de rotação dos elementos estruturais é função da posição da linha neutra no estado limite último. Quanto menor for a relação x sobre d, tanto maior será essa capacidade. Para proporcionar o adequado comportamento dúctil em vigas e lajes, a posição da linha neutra no estado limite último deve obedecer a. Então, eu tenho para concretos de C20 a C50, esse valor x sobre d limitado a 0,45, ou seja, x limite é igual a 0,45d. Se eu tenho agora concretos da classe C50 a C90, então o valor de x limite é igual a 0,35d. Bom, só para a gente fazer uma ressalva aqui, né? Vale lembrar que antes dessa imposição da NBR de uma ductilidade mínima, o momento resistente ele era determinado para a chamada condição balanceada, que era no limite entre o domínio 3 e o domínio 4. Então, vocês podem encontrar isso em livros antigos, tá? Bom, esse limite entre a ruptura frágil e a ruptura dúctil funcionava bem para concretos de baixa resistência, tá? Mas com a utilização de concretos cada vez mais resistentes, é preciso ter esse cuidado, né, com a profundidade da linha neutra e, portanto, respeitar esse valor do x-limite imposto pela norma, tá bom? Bom, para falar mais sobre isso, eu estou mostrando aqui para vocês essa figura que eu retirei do livro do Araújo 2014, tá? Bom,
Vale salientar que as vigas que são projetadas aí com o valor de x limite igual ao x da condição balanceada, elas possuem algumas ductilidades. Até porque os estribos, né, que estão sempre existentes, também trazem algum tipo de confinamento ao concreto, aumentando também a ductilidade da estrutura. Além disso, sempre existem armaduras de compressão, né? Mesmo que elas sejam só armaduras construtivas, né? O que faz com que a linha neutra suba um pouco e se afaste do domínio 4. A abertura de fissuras de uma viga de concreto armado é diretamente proporcional à deformação da armadura tracionada. Assim, quanto maior for a deformação da armadura tracionada, maior será, então, a fissuração e o aviso prévio manifestado por essa fissuração intensa. Se nós analisarmos um elemento contido, nós vamos observar que existe uma curvatura associada, né? Então, tanto a deflexão como a rotação podem ser relacionadas com essa curvatura. Nós vimos isso lá em Mecânica dos Sólidos 1, tá? Vou deixar aqui o cardzinho desse vídeo para vocês. Então, nós temos que, para cada valor de x, uma curvatura associada. E nisso, construímos esse gráfico aqui, que está mostrando o momento reduzido μ versus essa curvatura adimensional. Então, nós observamos que para valores aí de 0,45, né, x sobre d igual a 0,45 e x sobre d igual a 0,35, nós temos uma maior ductilidade dos elementos. Então, vamos para o nosso segundo exercício. Então, no segundo exercício, eu estou pedindo, determinar o momento resistente da seção e o valor da área de aço necessária correspondente. Então, vamos lá? Então, pessoal, vamos para a resolução do nosso segundo exercício. Esse exercício, ele parte aqui da ideia de encontrar o máximo momento resistente de uma seção transversal. Bom, nós então vamos partir da ideia que nós temos, né, o momento resistente de cálculo igual ao momento solicitante de cálculo, né? Essa é a nossa ideia básica. O que a gente obteve do equilíbrio da seção transversal? Que o momento solicitante de cálculo é igual, então, ao que gera aqui o momento resistente de cálculo, que a gente encontrou, né, como sendo BW 0,8x vezes 0,85 FCD, que multiplica aqui o braço de alavanca D menos 0,4x. Vou frisar aqui novamente, olha só, aqui eu estou falando para um concreto da classe C20 até a classe C50, né? Onde os coeficientes aqui 0,8 e 0,85 são constantes. Bom, o que a gente vai fazer quando se trata de um momento máximo resistente? A gente vai colocar o máximo valor possível aqui para o valor de x. Qual que é o máximo valor possível para x? Bom, mostrei para vocês aí na parte teórica que ele vai ficar limitado por questões de ductilidade. E nós temos, né, que o x limite, no caso de concretos da classe C20 a C50, ele vale 0,45 vezes a altura útil D, tá? Nesse problema, qual que é o valor da altura útil? 19,65 centímetros, né? Ou em metro vai ficar 0,45 que multiplica 0,1965 e nós obtemos aqui o valor para a posição limite da linha neutra como sendo 0,0884 metro. Então, esse aqui é o valor limite para a posição da linha neutra. Então, ele é o máximo x permitido. Se eu substituir aqui, eu vou ter, então, o máximo valor do momento.
Então, vamos substituir, ó. Então, vamos calcular aqui o máximo valor para o momento solicitante. Então, vai ficar, ó, o valor de BW no exercício é 12 centímetros, então 0,12, que multiplica, então, 0,8 vezes 0,0884, tá? Agora, vezes 0,85. Aí aqui, ó, entra o FCD. O que a gente conversou, né, no outro exercício sobre o FCD? O FCD, então, é o valor do FCK minorado, com um fator, então, de um coeficiente de minoração das resistências, que nós vimos que para o concreto vale 1,4. Aqui eu estou colocando tudo em metro, tá? Então, eu vou colocar aqui também o valor em quilonewton por metro quadrado para a gente ter, então, uma compatibilidade das unidades utilizadas no exercício. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20.000, que está na unidade aqui de quilonewton por metro quadrado, e não esquecer de dividir pelo coeficiente de 1,4. Multiplicado aqui pelo braço de alavanca, então D menos 0,4, aí aqui o valor de X, que é 0,0884. Bom, então fazendo essa continha, colocando tudo isso aí na calculadora, nós chegamos ao valor de MSD de 16,61 quilonewton por metro. Então, esse aqui é o máximo valor, né, de momento fletor que essa seção pode estar solicitada para que ela esteja aí de acordo com o que prescreve a norma brasileira. Então, o exercício pede ainda a área de aço correspondente. Então, vamos calcular a área de aço, né? Nós vamos calcular o valor de AS. Bom, para calcular o valor de AS, vamos só relembrar sobre o diagrama de tensões na seção transversal. Então, olha só. Aqui é a minha seção transversal. Vamos supor que a linha neutra é essa linha tracejada. Então, aqui é a posição da linha neutra, tá? E eu tenho um bloco de tensões retangular aqui, como nós vimos na parte teórica. Então, tem esse bloco de tensões retangulares aqui. Bom, o que a gente viu, né? Bom, que esse bloco, ele tem uma altura que a gente chama de Y, que no caso do concreto de C20 a C50, vale 0,8x. Quanto que vale a tensão, né, neste diagrama? Ela vale também 0,85 de FCD. Tudo que a gente colocou aqui em cima, né? A gente usou isso para criar esta equação. No centro de gravidade das armaduras, surge então uma força que é a força RST, né? E aqui no centro do bloco de tensões, surge uma força de compressão que é RCC. Então, nós temos aqui, ó, essas duas forças que juntas formam um binário que vai resistir ao momento solicitante de cálculo, tá? Bom, como nós sabemos, né, um binário, para a gente calcular um momento do binário, é só a gente saber a distância entre essas forças, né? Bom, nós sabemos que a distância aqui do topo até o centro de gravidade da armadura tracionada vale D, né? E aqui vale 0,4x, por isso do D menos 0,4x. O valor que a gente utilizou aqui, né? É o mesmo valor. Bom, tanto faz se a gente calcular o momento usando RCC ou RST, né? Porque elas têm que ser iguais para ter o equilíbrio de força na seção transversal. Então, nós podemos calcular, ó, o momento solicitante de cálculo como sendo RST, que multiplica o braço de alavanca, que é D menos 0,4x. Nós podemos fazer isso daqui.
Bom, aí, quem que é RST? Quem que é esse valor aqui, ó, RST? Bom, RST nada mais é que a área de aço vezes a tensão no aço. Então, nós ficamos com esta equação aqui, ó. Nós vamos ficar com MSD igual a AS vezes FS vezes o braço de alavanca, que é D menos 0,4x. Nós ficamos com isso daqui. Vamos isolar a S. Ó, isolando a S, então vai ser igual a MSD dividido por quem? Olha, quem que vai estar dividindo aqui? O braço de alavanca e a tensão Fs. Então, D menos 0,4x vezes Fs. Bom, aí, né, assim como fizemos no exercício anterior, pode surgir a dúvida, qual que é o valor aqui de Fs? Qual que é o valor desse aqui? Como é que a gente vai saber? Olha só, quando a gente escolhe a posição da linha neutra como x-limite, a gente sabe qual que é o domínio que essa seção está trabalhando. A gente sabe que ela está trabalhando no domínio 3. Se ela trabalha no domínio 3, né? Então, como x é igual a x-limite e ela está no domínio 3, nós temos que Fs é igual a Fyd, tá? A gente vai usar o valor da tensão de escoamento do aço. Então, agora é só substituir aqui pelos valores que a gente tem, né? Então, 16,61 já é o valor de cálculo, dividido por D, que vale 0,1965, menos 0,4 vezes 0,0884, tudo isso multiplicado pela tensão de escoamento do aço. Quanto que vale a tensão de escoamento do aço? Ó, a gente está usando o aço CA50. O aço CA50, a tensão de escoamento é 50 kN por centímetro quadrado. Ó, CA50 FYK, né, característico, é 50 kN por centímetro quadrado. Como eu fiz aqui, ó, no exercício anterior, essa aqui tá em quilonewton metro, aqui tá em metro. Aí eu vou multiplicar agora, ó, por 50 dividido por 1,15, que é o coeficiente aí de minoração para o aço, e aqui tá em quilonewton por centímetro quadrado. Então, veja só, eu consigo, né, fazer aqui algumas simplificações, ó, o quilonewton com quilonewton, metro com metro, então nossa resposta sai em centímetros quadrados, tá certo? Então, nós vamos chegar aqui no valor de AS, só fazendo essa multiplicação, igual a 2,37 centímetros quadrados. Então, com isso, a gente responde aí as duas perguntas do nosso exercício. O momento máximo e aqui o valor de AS. Então, olha só, pessoal, nós vimos que existe uma posição máxima para a profundidade da linha neutra. Então, nesse sentido, nós podemos calcular uma altura mínima para a seção transversal, de modo que eu consiga resistir ao momento solicitante com uma armadura simples, tá? Como é que eu faço isso? Bom, olha aqui o que eu estou mostrando para vocês, tá? Essa altura mínima necessária, eu vou chamar de D mínimo, para resistir ao momento solicitante, será aquela em que a posição da linha neutra proporciona o maior momento resistente. Ou seja, no caso de eu ter aí um concreto da classe C20 a C50, o valor de x sobre D, aí indicado pela letra Xi, é igual a 0,45. Então, fazendo essas substituições, como está indicado aqui, eu chego que D mínimo é igual a 2, que multiplica a raiz quadrada de MSD dividido por BWFCD. O exercício 3 pede o seguinte:
calcular a altura mínima necessária, então D mínimo, para resistir a um momento solicitante de cálculo, né, gerado por um carregamento P, e pede ainda para calcular a armadura correspondente. São dados do exercício, classe do concreto C30 e aço CA50. Nós já vimos, né, que MSD é igual a 0,68 x vezes D menos 0,272 x quadrado BW vezes FCD. Bom, nós calculamos, né, esta equação a partir do equilíbrio da seção transversal, né? E para encontrar o valor de x, a gente simplesmente resolveu essa equação do segundo grau. Mas aqui a gente vai tentar encontrar, então, a altura mínima. Então, olha só o que a gente vai fazer. Vou pegar essa equação e vou dividir ela inteirinha por d ao quadrado, altura útil ao quadrado. Então, os dois lados da equação. Então, ó, MSD dividido por d ao quadrado. Aqui vou colocar, então, BWFCD e vou fazer a divisão aqui dentro do parênteses. Então, 0,68x d sobre d quadrado menos 0,272 x quadrado sobre d quadrado. Então, é isso aqui que a gente tem. Bom, nós sabemos que x limite é igual a quanto? 0,45D. Nós podemos entender isso de uma outra forma, né? Então, quer dizer que x sobre d limite é igual a 0,45. Então, observe aqui, olha só. Nós temos, né? Aqui, por exemplo, se a gente cancelar esse 2 com esse d, sobra pra gente aqui, ó, x sobre d. E aqui eu tenho também x sobre d ao quadrado. Então, eu posso, no lugar de x sobre d, colocar esse limite de 0,45. Então, se eu fizer isso, olha só como fica, né? Então, vai ficar 0,45 aqui e 0,45 aqui. Já vou colocar o d em evidência. Então, olha só, ó, d quadrado é igual, né? Então, se eu tivesse passado para lá, passa esse dividindo, então fica isso, ó. MSD dividido por BWFCD, que multiplica 0,68 vezes 0,45 menos 0,272, que multiplica 0,45 ao quadrado. Ó, tem um quadrado aqui, não podemos esquecer dele. Se a gente fizer essa continha aqui na calculadora, a gente vai chegar aproximadamente a 0,25, né? Então, para eu encontrar aqui o valor de D, é só eu tirar a raiz quadrada disso, então é o mesmo que eu fazer 2, que multiplica aí MSD dividido por BWFCD. Então, essa aqui é a equação para eu calcular o D mínimo. Então, nós vamos utilizar ela. Bom, quem que é o valor do momento solicitante de cálculo? Ó, o momento solicitante característico é o momento máximo de uma viga biapoiada, que é PL2 sobre 8. Então, vai ser o P é 10, o L é 8 ao quadrado, sobre 8, isso dá 80 kNm. Substituindo aqui, ó, vai ficar, então, 80 vezes 1,4 dividido por BW, que a gente viu que é 20 centímetros, ou seja, 0,2 metro, vezes aqui o FCK, né? A gente viu que o concreto é da classe C30, então eu vou colocar aqui, ó, 30.000 dividido por 1,4. Por que eu coloquei 30.000? Para deixar as unidades coerentes. Então,
Feito isso, eu encontro um valor aqui de D mínimo de 0,33 metro. Então, esse aqui é o valor do D mínimo. Aí o exercício pede ainda para a gente calcular o valor da armadura necessária nesse caso. Então, como é que eu calculo o valor da armadura? Ó, é MSD dividido por D menos 0,4x vezes a tensão no aço. E quanto que vale a tensão no aço? Ó, novamente eu estou fazendo x igual a x limite, então eu estou no domínio 3. Então, Fs é igual a FyD. Então, aqui, substituindo, né, vai ser 1,4 vezes 80, dividido por o D que nós acabamos de obter, que é 0,33, menos 0,4 vezes x. Quanto que vale x? X vale, né, 0,45 vezes D. Foi a nossa hipótese, né, que a gente colocou aqui, ó, 0,45D, a gente colocou aqui em cima. Bom, então, fazendo esta divisão, opa, faltou aqui, ó, a gente colocar a tensão no aço, perdão, faltou colocar aqui, então, 50 dividido por 1,15. Fazendo, então, esta divisão, nós chegamos na área de aço de 9,52 centímetros quadrados. Mais uma situação, tá? Qual é o momento máximo resistente conhecida a área de aço? Bom, quando a área de aço da viga é conhecida, a posição da linha neutra fica automaticamente definida. Então, vamos fazer o que está falando aqui, ó. Vamos avaliar o equilíbrio de forças. Eu tenho, então, que a força, né, RCC é igual à força RST. Utilizando isso, né, eu posso aí isolar X e eu obtenho qual é a posição da linha neutra. Uma vez conhecida a posição da linha neutra, eu aplico na equação do momento MSD, né, só substituir ali, e eu obtenho o máximo valor de momento conhecida a armadura de aço. Então, perceba que, de acordo com as informações que me são dadas, eu consigo obter a posição da linha neutra de um jeito ou de outro. Então, tem que estar atento às informações que são fornecidas. Bom, e como é que fica o equacionamento para um concreto de classe qualquer? Então, para um concreto aí de classe C55 a C90, o que vai mudar? Bom, muda o valor de gama e muda o valor de alfa C. Então, ó, a gente viu, né, que no caso de concreto C20 a C50, gama é constante igual a 0,8. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Ele vai valer essa expressão aqui, que é função do valor de FCK. O mesmo vale para o alfa C. O alfa C antes era constante, igual a 0,85. Agora ele também varia em função de FCK, como está indicado aqui também. Resultando, então, que x é igual a d mais ou menos raiz quadrada de d ao quadrado menos 2 que multiplica MSD dividido por BW, alfa C, FCD, tudo isso dividido por lambda. Então, olha, o equacionamento é o mesmo, muda apenas alguns parâmetros. Vamos testar isso no exercício? O quarto exercício diz o seguinte: determinar a quantidade de armadura longitudinal necessária, AS. São dados do exercício: largura BW igual a 12 centímetros, altura útil D igual a 29 centímetros, momento solicitante característico igual a 12,2 kN, o aço CA50 e FCK igual a 90 MPa. Então, vamos para a resolução do nosso exercício 4. Ele também pede para determinar a quantidade de armadura longitudinal necessária, o AS, né? Qual que é a diferença desse exercício para os que a gente resolveu anteriormente?
Nesse daqui, o valor de FCK é igual a 90 MPa. Então, né, não estamos mais naquela classe de C20 a C50. Então, os valores de lambda e de alfa-C não são mais constantes. Então, nós vamos ter aí uma pequena diferençazinha na hora de fazer as equações. Ó. Então, o lambda, antes, ele era igual a 0,8. Quem que é o lambda mesmo? É quem multiplica o x para descobrir a altura do bloco de tensões, né? Então, o bloco de tensões lá valia 0,8x. Agora, vai valer o valor que a gente encontrar para lambda, tá? Então, lambda é igual a 0,8 menos a divisão aqui entre FCK menos 50 dividido por 400. Então, se a gente substituir aqui, no nosso caso, o FCK vale 90 MPa, então vai ficar 0,8 menos 90 menos 50, né? 40, dividido por 400. Então, isso aqui dá 0,1, então isso aqui vai dar 0,7. Outro parâmetro que também não é constante é o alfa-C. Quem que era o alfa-C? O alfa-C é o fator que vai multiplicando o FCD para a gente encontrar o valor da tensão naquele bloco também de tensões, né? Vou desenhar aqui para a gente relembrar, ó. Então, aqui está a seção transversal, eu tenho um bloco retangular aqui de tensões. Aqui é a posição da linha neutra, tá? Qual que é a altura deste bloco? É y. Y é igual a gama vezes x. Então, esse gama que a gente encontrou, que agora não é mais 0,8, não é mais constante, agora vai ser 0,7. E aqui, qual que é o valor da tensão? Vai ser gama C vezes FCD. Então, em vez de ser 0,85 vezes FCD, como a gente está habituado, agora vai ser o valor que a gente encontrar para alfa-C. Então, vai valer alfa-C, ó, 0,85, tá? Que multiplica 1 menos FCK menos 50 dividido por 200. Então, se a gente fizer essa conta, ó, 0,85 que multiplica 1 menos 90 menos 50 dividido por 200. Qual que é o valor que a gente obtém aí, né? Ó, 90 menos 50, 40 dividido por 200, 1 menos isso, que multiplica 0,85. Encontro o fator de 0,68. Então, esse aqui, ó, são os valores que a gente obteve para os coeficientes, tanto alfa-C como gama. Então, mudou um pouquinho essa configuração. Só que a ideia é a mesma, tá? Continua existindo aqui uma resultante no aço tracionado e continua existindo aqui também no centro desse bloco a resultante no concreto comprimido. O que muda? Muda agora um pouquinho os valores de acordo com os coeficientes que a gente encontrou. Tá? Então, para a gente calcular a linha neutra, a equação fica um pouquinho diferente, ó. Então, a equação é a seguinte, ó, é D, então qual que é o valor de D, ó? 29 centímetros, então eu vou colocar 0,29 metro, tá? Aí vai mais ou menos, aí dentro da raiz quadrada, o que a gente tem, ó? Dentro da raiz quadrada a gente tem D ao quadrado, então novamente 0,29 ao quadrado, menos 2, que multiplica, tá multiplicando quem? O momento solicitante de cálculo, então percebam aqui, ó, é o momento característico. Para transformar para o momento solicitante, é a combinação dos esforços, né? Então, eu vou ter que multiplicar por
12,2 vezes 1,4. Tudo isso aqui dividido agora por BW, então BW vale 12, vou colocar 0,12, porque eu estou pondo tudo em metro, vezes 0,68, que é o nosso alfa-C, tá? Que é o valor de alfa-C que a gente encontrou. E aqui o valor de FCD, tá? Então, lembrando que eu estou fazendo tudo em metro, então eu vou colocar também aqui na unidade quilonewton dividido por metro quadrado. Então, vai ser 90.000 dividido por 1,4, que é o coeficiente de minoração das resistências. Então, eu fiquei com tudo isso aqui. Tudo isso ainda está dividido por 0,7, que é o valor de lambda, tá? Então, está dividido por lambda, que é 0,7. Resolvendo isso aqui, eu chego em dois valores para x. Eu vou chegar em x igual a 0,8122 metros, ou eu chego em 0,0614 metro. Esse valor não convém, porque ele passa fora da seção transversal. Então, o nosso valor é esse daqui, ó. Então, essa aqui é a posição da linha neutra. X igual a 0,0614. Vamos agora verificar qual domínio essa seção está trabalhando. Então, vou colocar aqui um item, ó. Verificação do domínio. É ver qual domínio essa nossa seção está trabalhando. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, vamos verificar pela posição da linha neutra. x23, a gente viu que ele pode ser obtido a partir desta relação aqui, ó. 0,259D é a posição do limite da linha neutra entre o domínio 2 e o domínio 3. Então, fazendo isso aqui, ó, nosso D vale aqui 0,29, então vai ficar 0,259 vezes 0,29 é igual a 0,0751 metro, tá? Bom, se eu quiser encontrar aqui o valor de x-limite é 0,45D. Porque a gente sabe, né, que a gente não pode ir até o limite do domínio 3 com o domínio 4. No máximo, a gente pode chegar aqui a 0,45D? Não, a 0,35D. Porque agora eu estou tratando de um concreto de classe maior, C90. Então, eu vou fazer 0,35 vezes 0,29 e eu chego aqui, ó, deixa eu anotar aqui. Eu chego a 0,1015 metro. O que a gente vai observar? Que a gente observa, então, ó, que o valor de x que a gente tem é menor que o x23, né? A gente nem precisava ter calculado esse, já é menor que esse. O que isso implica para a gente? Que a gente está trabalhando no domínio 2, tá? Então, no domínio 2, eu também tenho o valor de Fs igual a FyD. Onde que eu não teria? Se eu tivesse no domínio 4, né? Que nem é permitido. Bom, agora nós vamos calcular o valor de AS, finalmente, a armadura necessária. Então, continua sendo o valor do momento solicitante dividido pelo braço de alavanca vezes a tensão no aço, que a gente já viu aqui, ó, que vale FYD. Mas quem que é este valor de Z? Tá? O valor de Z, ó, ele vai valer, né? Como que a gente encontra o valor de Z? Ele é D menos meio gama vezes X. É o mesmo que a gente tinha antes. Lembra que antes o gama era 0,8? Meio de 0,8 era 0,4. Aqui a gente vai usar o valor de gama que a gente obteve, que é 0,7.
Então, se a gente aplicar isso daqui para o valor que a gente tem, a gente chega no valor de Z igual a 0,284 metro. Então, esse aqui é o valor do braço de alavanca Z. Substituindo aqui, a gente tem, então, ó, 1,4 que multiplica 12,2 dividido por Z, então é 0,284, que multiplica agora o valor de FYD. CA 50, né, ó, aqui já está escrito, ó, FYK é 50 kN por centímetro quadrado. Então, lembrando, ó, aqui está em metro, aqui está em metro, a unidade que eu pôr aqui vai ser a unidade que sai o AS. Então, vai ser 50 dividido por 1,15 kN por centímetro quadrado. Então, o valor de AS sai em centímetros quadrados, saiu 1,39 centímetros quadrados. Então, esse aqui é o valor da armadura necessária neste caso. Foram desenvolvidas algumas fórmulas adimensionais para o dimensionamento de seções retangulares, de forma que eu não preciso fazer o equilíbrio, tá? Da seção transversal todas as vezes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso. Então, olha só, isso aqui também é para concretos da classe C20 a C50. Então, olha só o que a gente tem. Aqui está a equação de momento, né, MSD. Se eu dividir toda essa equação, né, os dois membros, por BW, D quadrado, FCD, eu chego no valor adimensional. E eu vou dar o nome de KMD. E todos os locais que eu tiver x sobre d, eu vou chamar de kx. Então, eu chego nessa equação que está indicada aqui em azul, tá? E tanto KMD como kx são valores adimensionais. Bom, agora vamos pegar a expressão que fornece o braço de alavanca, né? O Z. Então, eu tenho Z igual a D menos 0,4x. Então, se eu pegar e dividir todo mundo por D, eu chego em mais um valor adimensional aí. Então, Z dividido por D, eu chamei de KZ. Então, eu fico que KZ é igual a 1 menos 0,4 KX. Finalmente, para o cálculo aí da armadura, eu vou substituir o valor de Z por esse valor adimensional. Então, Z é igual a KZ vezes D. Então, substituo isso e eu chego no valor da armadura igual a AS igual a MSD dividido por KZ vezes D vezes a tensão no aço Fs. Bom, finalmente, com relação aqui, tá, às deformações e a altura da linha neutra, olha só o que eu tenho. Então, eu chamei de Kx a x sobre d, e eu também posso ter a relação x sobre d em função das deformações, como nós vimos em momentos anteriores desse vídeo. Então, eu chego que Kx é igual à deformação no concreto dividido pela soma da deformação no concreto mais a deformação no aço. Bom, como nós sabemos, o valor de Kx só admite, né, valores entre 0 e 1. Estamos falando de flexão, tá? Então, eu posso construir uma tabela em que, para cada valor de Kx arbitrado entre 0 e 1, eu encontro um valor correspondente de KMD e de KZ. Então, foi feito isso, tem várias tabelas, né? Essa tabela foi retirada do livro do professor Schuch, que está indicado aí nas referências bibliográficas. Então, eu tenho vários valores de Kx e valores correspondentes de KMD, KZ, deformação no concreto e deformação no aço. Nosso quinto exercício pede determinar a armadura, né, longitudinal necessária a S, e são dados aí P igual a 10 kN/m, classe do concreto C30, aço CA50, para duas situações. Situação 1, D igual a 0,2
45 metros. E situação 2, D, desconhecido. Para resolver aqui o exercício 5, a diferença vai ser que nós vamos utilizar essas fórmulas adimensionais, tá? Então, a gente vai utilizar tabelas para facilitar na hora da gente encontrar aí o valor de AS. Então, é o mesmo problema que a gente já resolveu aqui anteriormente, da viga biapoiada. O carregamento continua sendo um carregamento uniformemente distribuído de 10 kN por metro, concreto da classe C30, aço CA50. Então, olha só, vou resolver aqui para a situação onde eu tenho D igual a 0,45 metro. Então, vamos anotar aqui tudo que a gente tem desse exercício, né? Ó, a gente tem que BW vale 0,2 metro, concreto da classe C30, aço CA50. E nós temos também, né, que o carregamento uniformemente distribuído vale 10 kN por metro. E é uma viga biapoiada com vão de 8 metros. Então, quanto que vale o momento solicitante característico? Vale PL2 sobre 8. Então, vai valer 10, 8 ao quadrado, sobre 8. Isso aqui é 80 kN metro, tá? Esse é o momento, então, característico. Qual que é o valor do momento solicitante de cálculo? Eu tenho que multiplicar por 1,4 e isso vai valer, então, 112 kN metro. Então, vamos aplicar agora as equações adimensionais. Ó, KMD. Primeiro, vamos começar por essa. É uma equação adimensional para o momento. Então, a gente coloca aqui, ó. Qual que é a equação para o KMD? Ó, é MSD dividido por BW quadrado FCD. Então, vamos substituir, ó, MSD é 112, BW 0,2, aqui o D 0,45 ao quadrado, vezes o valor de FCD. Ó, a gente tem aqui concreto da classe C30. Quanto que vai valer FCD? Então, olha só, não podemos esquecer que temos que ter um valor adimensional. Então, temos que ter a compatibilidade aqui entre, né, as nossas unidades. Então, também temos que colocar aqui em quilonewton por metro quadrado. Então, olha só, aqui está em quilonewton metro, aqui está em metro, aqui está em metro quadrado. Eu vou colocar agora, ó, 30.000 dividido por 1,4, né? Não podemos esquecer aqui do coeficiente de minoração das resistências em quilonewton por metro quadrado. Ó, esse metro quadrado cancela com esse quilonewton cancela com esse metro cancela com esse. Temos um valor adimensional igual a 0,129. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar na tabela e pesquisar esse valor. Então, olha só. Então, entrando aí na tabela, a gente procura qual é o valor mais próximo aí de KMD. Você pode interpolar, né? Ou você pode pegar o valor maior aí, mais próximo, né? Mais maior que 0,129. Então, vamos adotar aqui, ó, KMD igual a 0,130. Então, olha aí na tabela, ó. Estou mostrando aí para vocês. O que a gente tem na tabela? A gente tem que Kx é igual a 0,286. O que significa isso? O que é mesmo o Kx? O Kx é x sobre d. Então, a partir daqui, ó, eu tiro a posição da linha neutra.
é só eu fazer Kx que multiplica D. Se eu fizer Kx vezes D, eu chego então a 0,286 vezes D, que é 0,45. Eu chego então a 0,0939 aproximadamente metro. Essa aqui então é a posição da linha neutra, profundidade da linha neutra. Temos o valor de Kz. Quem que é Kz mesmo? É Z sobre D. E ele é igual aqui a 0,9188. Eu tirei isso aqui da tabela, tá? A tabela também traz o valor das deformações no aço e no concreto. Ó. No concreto, a deformação vale 2,6355 por mil. E no aço vale 10 por mil. Observando estas deformações, qual é o domínio que essa peça está trabalhando? Essa peça está trabalhando no domínio 2. Então, pelas deformações, eu consigo já saber. Posso utilizar também a posição da linha neutra, vou chegar na mesma conclusão, tá? Bom, aí finalmente a gente pode calcular aqui o valor de AS. Então, vamos calcular, ó, AS é igual a MSD dividido por KZ vezes D vezes o valor de FS. Tá no domínio 2, a gente sabe que FS vale a tensão de escoamento, então FYD. Então, só substituindo, vai ficar 112 dividido KZ, ó, 0,918, perdão, vezes o valor de D, que é 0,45, vezes aqui a tensão no aço, que é 50 dividido por 1,15. Fazendo isso aqui, eu chego no valor de AS de 6,24 centímetros quadrados. Então, eu desenhei aqui aquela figura estranha da norma, né, que mostra os domínios de deformação. Como a gente tem os valores das deformações aqui, a gente consegue desenhar qual que é, né, o diagrama de deformações na seção transversal. Então, ó, aqui é a seção transversal. Um lado é encurtamento, outro lado é alongamento, tá? Então, como a gente tem um concreto da classe C30, EPSON-CU é 3,5, tá? Então, coloquei aqui de acordo com o concreto que a gente está trabalhando. Aqui está o valor de 10 por mil, aqui está o valor da deformação no limite de escoamento. Olha lá os valores que a gente tem para as tensões. Ó, a tensão no aço vale 10 por mil. E a tensão no concreto, ela vale 2,63 aproximadamente, tá? 2,63 por mil. Então, o nosso diagrama, ele tá aqui, ó. Então, o nosso diagrama é este daqui. Então, onde é que está passando a linha aqui vermelha? Ela está passando dentro do domínio 2, tá vendo? Ó, aqui é o domínio 2. Por isso que eu falo que o meu problema está trabalhando no domínio 2. Então, eu estou representando isso aqui. E a deformação lá, só 10 por mil, uma deformação maior que a deformação do limite de escoamento. Resultou em utilizar aqui o valor de FYD, né? Só para relembrar, ó, a gente tem um diagrama dessa forma, ó. Diagrama de tensão, deformação no aço, tá? Aqui é o valor de FYD e aqui o valor de EYD. Acima do valor de EYD, até 10 por mil, que é o limite que a norma coloca, o valor da tensão vale
FYD. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Nessa aula aprendemos a calcular, então, o valor da armadura necessária, AS. Vamos ver alguns outros casos nas próximas aulas, tá bom? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!